Olá, pessoal. Então, conforme a gente viu ontem na nossa aula, né, um dos parâmetros de projetos mais importantes para dimensionamento dos decantadores é a velocidade de sedimentação, né, que é expresso aí pela vazão dividido pela área superficial. Então, uma vez que você tem essa velocidade de sedimentação, você consegue achar qual é a área do seu decantador, né? Só que a gente viu o seguinte, que existem equações de modelos matemáticos tanto de Newton quanto de Stokes, que foram criadas em função de considerar uma partícula discreta, a gente viu que essas equações, modelos matemáticos, não se enquadram bem à nossa realidade do tratamento de água. Porque quando a gente está no tratamento de água, o que chega no decantador é uma água floculada, né? Uma água que passou por processo químico de coagulação, e se tem flocos em que você tem uma sedimentação de uma partícula floculenta e não de uma partícula discreta que não aumenta de tamanho, que não flocula, que tem uma velocidade constante. Então, não dá para usar modelos matemáticos, equações prontas para achar essa velocidade de sedimentação. Então, qual que é a solução? Você estimar essa velocidade de sedimentação a partir dos ensaios de sedimentação em coluna. Né? Então, você faz esses ensaios para obter esse parâmetro para então dimensionar seu decantador. Eu falo muito velocidade de sedimentação, mas eu quero que vocês entendam que no parâmetro de projeto, ela é o mesmo que a taxa de escoamento superficial. Né? Então, a taxa de escoamento superficial é o mesmo que essa velocidade de sedimentação, porque você considera que a água decanta na mesma velocidade que a partícula sedimenta. Então, a velocidade da partícula, de sedimentação da partícula, é a mesma velocidade de decantação da água, né? Então, ela tem esse outro nome que geralmente vocês vão encontrar no projeto, que é taxa de escoamento superficial, que no fim das contas vai ser a mesma coisa que a velocidade de sedimentação. Então, vamos lá. O que é esse ensaio? O ensaio é justamente para a gente descobrir, né, uma velocidade de sedimentação que englobe boa parte da realidade da velocidade da maioria das partículas que estão sedimentando dentro. Você vai pegar uma amostra de água floculada, vai pôr numa coluna e vai deixar sedimentar. Você vai medir a velocidade que essas partículas estão sedimentando dentro dessa coluna e você, a partir dessa velocidade que você encontra nesse ensaio, você tem aí uma maior realidade do que é a verdadeira velocidade dessas partículas. E aí, então, você dimensiona o seu decantador. O que eu vou mostrar aqui é como que se faz esse ensaio, né, e como que se acha a eficiência que você obtém dessa velocidade, e você consegue descobrir ainda, usando essa velocidade encontrada por esse ensaio, você consegue descobrir, em média, quantos por cento, qual vai ser a eficiência do seu decantador, quanto vai ser removido dentro do seu decantador, tá bom? Então, é mais ou menos isso que é feito aqui nesse ensaio. São colunas, tá? Então, aqui a gente tem tudo isso aqui, pessoal, a mesma coluna, tá? Então, só que você tá tendo imagens dela em momentos distintos, tá? Mas aqui é a coluna, ó. Então, no tempo zero, que é o início do ensaio, tempo zero, né, onde você começou, deu o start no ensaio, você vai colocar sua água floculada dentro de uma coluna. Essa coluna tem um monte de amostrador ao longo da sua profundidade. Né? Então, a gente tem aqui um amostrador na profundidade H1, na profundidade H2, profundidade H3, profundidade H4. O que é a ideia? Você coloca aqui e deixa sedimentando. Então, ao longo do tempo, essas partículas, esses flocos vão sedimentar. Então, você começa a monitorar esses sedimentos ao longo do tempo. Então, ó, tipo, tempo 1, vamos supor que o tempo 1 é 10 minutos, tempo 2, 20 minutos, tempo 3, 40 minutos, tempo 4, 50 minutos, ou seja, ao longo do tempo eu estou monitorando o que está acontecendo nessa sedimentação. Então, a ideia é o seguinte: no tempo 1, eu vou coletar amostras na profundidade H1, na profundidade H2, na profundidade H3 e na profundidade H4. Vou pegar essas amostras que eu coletei durante o tempo 1 nessas profundidades, no tempo 2 também vou fazer 3 profundidades, ou seja, ao longo do tempo eu estou
monitorando, coletando amostras, né, nesses amostradores, nessas profundidades, e faço uma análise. Então, aqui, antes de acontecer qualquer tipo de sedimentação, eu faço uma análise da turbidez inicial, que é a turbidez do tempo zero. Vamos supor que a turbidez aqui estava de 100. E aí, ao longo do tempo, eu estou monitorando aqui a turbidez das profundidades. Então, vamos supor que depois do tempo 1, eu faço a análise da turbidez nesse ponto e eu vi que já caiu, que já reduziu, significa que começou a sedimentar. Então, você tem que monitorar 3 coisas. Monitorar a análise dessas profundidades, a análise de turbidez, né, desde antes de começar o processo até as análises que você vai obter nessa profundidade, e fazendo isso ao longo do tempo, tá? Isso vai ser definido por você. O que essa figura mostra? Ó? Que no tempo 1, você já começou a sedimentar. Essa parte escura a concentração mais alta de sólidos, onde você está tendo uma maior sedimentação. Esse cinza claro é uma concentração que está decrescendo, né? E essa mais clarinha é a concentração que você tinha inicialmente. Então, o que você está observando aqui? Ó, que no tempo 1 já estava sedimentando, no tempo 3 você tinha aqui uma concentração ainda que estava sedimentando, mas ainda estava suspensa, até chegar um ponto, tempo 4, tempo 5, que você sedimentou tudo que tinha que sedimentar, então você vai ter uma concentração constante, porque tudo que tinha para sedimentar já sedimentou, e está aqui nessa parte mais escura, tá? Então, é justamente isso que você quer ver. Quando é que sedimentou tudo, e qual foi a velocidade de sedimentação que essas partículas tiveram, tá? A ideia desse cálculo é você calcular a velocidade. Como que vai ser o cálculo da velocidade? Vai ser a altura, por exemplo, velocidade aqui, dá para você calcular 4 velocidades, né? Só para o tempo 1. Mais 4 velocidades para o tempo 2, mais 4 velocidades para o tempo 3. Por quê? Então, ó, na distância H1, porque é 1 metro. E no tempo 1, que vamos supor que é 10 minutos, distância por tempo tem velocidade. Então, quando eu pego esse H e multiplico por o valor desse tempo, eu acho as velocidades. E o outro dado que eu vou ter além da velocidade é o dado da turbidez. Calma que eu vou fazer tudo com vocês, vai ficar mais claro. Mas esse é o exemplo do slide que a gente tem o seguinte. Você vai calcular qual foi a remoção total, né, para uma determinada velocidade de sedimentação inicial, que é essa velocidade aqui, ó, que já foi escolhido de 0,13 metros por minuto. E você vai considerar que a turbidez da água antes de entrar na coluna, né? Ou seja, no tempo zero, você coloca na coluna, era uma turbidez de 150. Então, a turbidez inicial você vai utilizar para calcular a turbidez remanescente. E aqui, ó, tá os dados do ensaio. Então, isso aqui são os números das amostras. Aqui, esse amostrador nosso, essa coluna nossa, só tem duas profundidades com amostradores, que é um amostrador na profundidade 1 e um amostrador na profundidade 4. O tempo que você está analisando é de a cada 10 minutos, né? Então, ó, o tempo de após 10 minutos, após 20 minutos, após 30 minutos, 40 minutos de ensaio. Então, em 40 minutos de ensaio, você está coletando amostras, tanto na profundidade 1 quanto na profundidade 4, e fazendo a análise de turbidez, né? Então, ó, após 10 minutos na profundidade 1, a turbidez deu 90. Após 10 minutos na profundidade 4, que é no mesmo tempo que você faz a coleta, sua turbidez deu 98. Então, ó, na profundidade 4, a concentração está maior, que significa que está sedimentando. Depois, no minuto 20, depois de mais 10 minutos, né? Depois de 20 minutos do início do ensaio, na profundidade 1, você mede a turbidez, ó, deu 65. Para os mesmos 20 minutos no amostrador de 4 metros, deu 97. Então, você vai fazer isso ao longo do tempo que você está. Aqui, só para ilustrar, ó, a coluna, né? A sua coluna tem dois pontos de amostragem, que é o H1, que aqui é 1 metro, né? Até coloquei que H1 é 1 metro,
que é esse 1 metro aqui, profundidade de 1 metro, e o H4, que é a profundidade de 4 metros. Então, é uma coluna com duas torneirinhas, uma torneirinha na posição da H1 e a torneirinha na posição da H4, que você abre e coleta a amostra. Então, no ponto zero, essa turbidez, tanto no H1 quanto no H4, era de 150, né, unidades de turbidez. Depois de 10 minutos, que é o tempo 1, ele veio cá, abriu a 20 minutos, fez a mesma coisa, analisou as amostras no H1, no H4. Depois, no tempo 30, ele fez a mesma coisa, abriu a torneirinha, coletou a amostra, mediu turbidez. E depois, no tempo 4, ele fez a mesma coisa. Então, nesses 40 minutos, ele abriu as torneirinhas aqui de amostrador, pegou amostras e fez análise de turbidez. Então, aqui é o resultado que a gente tem, né? Para determinada profundidade, para determinado tempo de ensaio, você acha aí uma turbidez. Então, aí o primeiro passo desse cálculo, gente, é a gente calcular a velocidade de sedimentação. A velocidade de sedimentação vai ser a profundidade, né, do seu amostrador. Então, aqui a gente tem duas profundidades, que é a profundidade de 1 metro e de 4 metros. E dividir pelo tempo da sua amostragem, né? Então, a gente tem 4 tempos. Tempo de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e 40 minutos. E o segundo passo é calcular a turbidez remanescente. A turbidez remanescente é calculada pela turbidez final, que você mediu ali na hora da amostragem, pela turbidez inicial. A nossa turbidez inicial, a gente já sabe qual é. A turbidez inicial é de 150. Então, a gente já tem os dados para fazer esses cálculos. Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui tudo numa tabela, tá vendo? Então, ó, aqui essa velocidade de sedimentação aqui, para esse ponto de amostra, que é coleta de amostra na profundidade 1 no tempo 10 minutos. Muito simples. O que vai ser a velocidade? Velocidade de sedimentação vai ser 1, né? Dividido por 10 minutos, né? Então, ó, é metros por minuto. Só jogar nessa fórmula, H por T. Então, o H aqui é 1 e o T é 10. Então, 1 dividido por 10. Quanto que dá aí essa velocidade? Só jogar na calculadora. 1 dividido por 10. Então, ó, essa velocidade aqui deu 0,1. Tá? Então, a gente vai fazer isso para todos os pontos, para todos os amostras. Aqui é a mesma coisa. 1 dividido por 20. Né? Então, 1 dividido por 20. 1 dividido por 20 dá 0,05. Mesma coisa, 1 dividido por 30, né? 1 dividido por 30 dá 0,03. Próximo ponto, 1 dividido por 40. Então, 1 dividido por 40. Joga isso na calculadora, 0,025. Agora, para as profundidades de 4 metros, né? Que seria esse segundo ponto aqui de amostra, mostrador, segundo amostrador. Então, o segundo amostrador está na profundidade, tá? Então, eu tenho 2 pontos de amostragem, tenho os tempos que eu estou monitorando. Tempo que eu estou monitorando, divido profundidade pelo tempo, acho velocidade, tá? Então, fiz isso para todos, ó. Só peguei essa. E então pude calcular essa velocidade, né? Então vocês têm entendido o que é. Agora, a segunda coisa que eu tenho que fazer é calcular a turbidez remanescente, né? Então aqui são os valores da turbidez medida para esses tempos de amostragem, né? Em cada um dos pontos dos amostradores. E para calcular essa turbidez remanescente, só jogar nessa forma aqui, né? Turbidez remanescente é a turbidez final dividido pela inicial. Então, ó, vamos fazer aqui. Então, ó, eu sei que a turbidez inicial é de 150. E a turbidez final aqui para esse ponto é 90. Então, vai ser
90 dividido por 150. Então, aqui a turbidez remanescente deu 0,6. Para o outro ponto, ó, a turbidez final é 65. Então, vai ser 65 dividido por 150. A turbidez inicial não muda. É a turbidez que eu medi antes de começar o ensaio. Então, sempre vai ser 150. 65 dividido por 150. Ó, isso aqui deu 0,43. Próximo, turbidez final de 47. Então, vai ser 47 dividido por 150. 0,31. Próximo, turbidez final é 40. Então, 40 dividido por 150. Deu 0,27. 98. 98 dividido por 150. 0,65. 97. 97 dividido por 150. 0,64. Na verdade, 65. Tá vendo que já começou a ficar constante, né? Já não tá variando muito. É porque já sedimentou o que tinha que sedimentar, né? No tempo 20, da profundidade 40, já não tá variando muito, tá? Porque já tá equilibrando a sedimentação. Vamos ver quanto que vai dar os próximos aqui. 96 dividido por 150, também deu na mesma taxa, 0,64. E o último ponto, 92 dividido por 150. Então, pessoal, né? Conseguimos aqui calcular a velocidade de sedimentação e turbidez remanescente, utilizando aqui essas equações, né? Então, meio que cortou por causa da minha internet que tá ruim, mas deu para entender, né? Que a velocidade é a profundidade dividida pelo tempo, e a turbidez remanescente é essa turbidez aqui, que é a final, dividida pela turbidez inicial, que é 150 para todos os casos. Então, é isso. O próximo passo agora, pessoal, é montar um gráfico, tá? Então, um gráfico em que a gente vai montar um gráfico com turbidez remanescente sendo seu eixo y e velocidade de sedimentação, o eixo x. Então, todos esses pontos da velocidade de sedimentação eu vou traçar no eixo x e todos os pontos da turbidez remanescente vai ser no eixo y. Então, por exemplo, aqui, ó, velocidade de sedimentação 0,1, para essa velocidade de sedimentação 0,1 no eixo x, você vai ter 0,6 de turbidez remanescente no eixo y. Então, ó, eu já fiz no Excel, mas dá para ver aqui, ó, por exemplo, velocidade de sedimentação de 0,1, né? Velocidade de sedimentação 0,1. Eu venho aqui e marco um pontilhado aqui em 0,1 e vou fechar o pontilhado bem aqui em turbidez remanescente 0,6. Então, você tem um ponto aqui. Você tem dois juntos aqui, que é o outro ponto aqui no 0,1 do profundidade 40, que te deu aqui mais ou menos 0,61 também, que está bem próximo aqui, né? Então, foram os valores aqui de 0,1. Esse ponto aqui, que é a velocidade que o exercício te deu como a velocidade de sedimentação inicial, que é a velocidade que você vai testar, né? Então, 0,13. Então, ó, se você vem aqui, ó, 0,13, te deu uma turbidez remanescente de mais ou menos 6,5, né? Cadê aqui? 0,13. Para 0,3, sua turbidez é de 0,64. Que dá mais ou menos aqui no lugar, antes da metade. Então, esse é o ponto do 0,13.
E aí, na verdade, todos esses pontos foram plotados nessa lógica, né? Acho que todo mundo sabe fazer e plotar um gráficozinho, né? De dois eixos só, né? Não é tridimensional, é um eixo plano, então acho que é tranquilo. A partir desse gráfico é que a gente vai fazer todos os cálculos para ver qual que é a eficiência dessa velocidade. Por que a gente escolheu essa velocidade de 0,13, que é esse ponto aqui? Porque a partir desse ponto, veja que o seu sedimento, ó, se manteve constante. Então, ó, todos os pontos ficaram mais ou menos juntos aqui, se tornou um gráfico constante, justamente pelo fato de você ter chegado nessa situação aqui, ó. Né? Então, a partir de determinado tempo, sedimentou tudo que tinha que sedimentar. Então, toda vez que você mede a turbidez, a concentração dá a mesma. Então, você não vai ter uma remoção melhor do que essa, né? Sua remoção máxima é mais ou menos isso aqui, de 0,64, tá? Então, vamos fazer isso? Vamos calcular a remoção total, essa remoção 1 mais a remoção 2. Vou mostrar para vocês como que calcula a remoção 1 e a remoção 2. Então, vamos calcular a remoção 1. Remoção 1 é só usar essa formulazinha aqui, ó. Remoção 1 vai ser 1 menos R. Quem que é R? R é a turbidez remanescente para essa velocidade que você escolheu, que é 0,13, tá? Então, eu vou copiar esse gráfico aqui, por ele aqui embaixo, e vou marcar onde que está a velocidade escolhida aqui. Então, é aqui, ó, 0,13. Para escrever aqui, são seus 0,13. Ó, sua velocidade V0, que é a sua velocidade de referência, tá bem aqui, né? 0,13. Ótimo. Então, para essa velocidade 0,13, você tem uma remoção R, que é essa remoção aqui de 0,64. Então, vai ser 1 menos 0,64. Isso vai dar 0,36, né? É isso? 1 menos 0,64. Isso, 0,36. Você pega isso e multiplica por 100, tem 36%. Então, ó, sua primeira remoção aí, você já pode contabilizar, seu decantador vai ter com essa velocidade, é de 36%, tá? O próximo passo do cálculo é você calcular a remoção x2, que é um pouquinho mais complicado, que é essa equação aqui, que é proveniente de uma integral. Então, basicamente, a gente vai ter que integrar os pontos aqui nesse gráfico, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. É o seguinte, para cada coordenada aqui, a gente vai marcar qual que foi a integral da remoção a partir desse ponto. Então, tudo isso aqui, ó, que está para trás, é o que eu tenho de remoção. Vou fazer o desenho aqui, que aí vai ficar mais fácil. Então, agora, para calcular essa remoção 2, para jogar nessa fórmula que agora eu mostro como que é feito, a gente vai ter que integrar esse gráfico. Vou copiar aqui do jeito que ele está, junto com isso aqui. Ó, a gente vai fazer o desenho para integrar, então, as partes que nos importam. Então, ó, a partir desse ponto, a gente vai montando aqui uns quadradinhos. Vou botar vermelho. Ó, o próximo ponto é isso aqui, ó. Vou botar assim.
Agora é mais ou menos por aqui. Esse intervalo. Em cima desse ponto. Acho que eu posso arrastar esse mais ou menos para cá, para ficar mais fácil. Pronto. Então, ó, pegando todos os pontos que a gente tem, você tem algo mais ou menos assim, né? Então, aqui, ó, para ficar mais fácil de calcular, a gente vai integrar aqui. O que a gente tem que fazer? Esses 3 quadradinhos que eu desenhei aqui na faixa de remoção, a gente tem que calcular a área deles. Qual que é a área desse quadrado? É esse comprimento aqui, né, de 0,64 até 0,5, vezes isso aqui, né, largura, vezes o comprimento aqui, que é, por exemplo, 0,13, desse primeiro quadrado. Segundo quadrado, o intervalo aqui da largura é 0,5 menos 0,4, então 0,1 de largura, e comprimento é essa velocidade aqui, que é 0,05. E o outro quadrado vai de 0,4 até 0,025, 0,27. Então, é 0,4 menos 0,27, que é esse intervalo aqui, vezes o comprimento, que é essa velocidade aqui, que é 0,025. Então, para ficar mais fácil, vou pegar a área desses quadradinhos aqui e vou calcular. Então, fiz até um esqueminha aqui. Deixa eu excluir essa última linha. Para ficar mais fácil. Então, vou colocar qual que é a faixa dos nossos quadradinhos aqui, ó, no eixo Y. Então, o primeiro quadrado, esse quadrado aqui. O primeiro quadrado, esse quadrado grande aqui. O intervalo no eixo X dele vai de 0,64 até 0,5. Então, ó, 0,64, 0,5. O próximo quadradinho, intervalo no eixo Y de 0,5 a 0,4. 0,5 a 0,4. A faixa, né? O tamanho dele. E o outro vai de 0,27 até 0,4. Então, 0,4, 0,27. Tá? Agora é só subtrair, né? Porque aí a gente vai qual que é o tamanho dessa largura. Então, 0,64 menos 0,5 dá 0,18, isso mesmo? Aí, 0,14. Então, 0,64 menos 0,5 dá 0,14. 0,5 menos 0,4, 0,1. Vou colocar aqui, porque vocês não... Desculpa que não entendeu. 0,64 menos 0,5. Que é igual a 0,14. 0,5 menos 0,4 é igual a 0,1. Então, são os valores das larguras dos quadrados. E 0,4 menos 0,27, 0,3 de largura. Então, entenderam, né? Só descobri qual que é a largura aqui do meu quadrado. Agora, eu preciso saber qual que é o comprimento. O comprimento é, respectivamente, as velocidades. Então, o primeiro quadrado, o comprimento dele é de 0,3. Deixa eu apagar isso aqui. O segundo quadrado é essa velocidade aqui, que é de 0,05.
E o último aqui, 0,025. Pronto. Então, agora eu tenho a área do meu quadrado. Eu sei a largura do meu quadradinho e sei o comprimento do meu quadradinho. Entendeu? Aqui, ó. Sei a largura, sei o comprimento. Largura vezes comprimento é a área. Então, eu consigo calcular a área. Então, esse dxvi aqui é a área do meu quadrado. Então, é só pegar 0,14 e multiplicar por 0,13. Deixa eu até botar aqui, então. Então, a área é largura vezes comprimento. Minha velocidade aqui é equivalente, vou botar aqui, comprimento do quadrado. E aqui é equivalente à área de cada quadrado. Vou botar assim que não tem erro. Então, aqui vai ser 0,14 vezes 0,13, que é igual 0,082. Que é a mesma coisa. 0,1 vezes 0,05 dá 0,005. Por fim, 0,13 vezes 0,025. 0,00325. Pronto. A gente achou, então, as áreas dos quadradinhos. Agora eu vou somá-las, né? Somar todos esses valores. E esse somatório é que eu vou jogar nessa equação aqui. Então, vamos somar? Soma aí 0,0182 mais isso. Ó, deu 0,02645. Então, esse é o valor do somatório das áreas desses quadradinhos que eu desenhei aqui para integrar a área que eu quero. E a partir desse somatório, eu vou jogar aqui nessa equação para, então, achar essa eficiência 2, tá? Então, todo esse valor aqui é esse que eu achei, de 0,02645. O V0 é essa velocidade que eu escolhi aqui, 0,13. Pronto, x2 vai ser isso daqui, né? Que saco! Ai! Tá bom, ele quer ficar no meio, que fique no meio, vai a merda. 0,02645 dividido por 0,13. Deu 0,20. Né? Que vezes 100 dá 20%. Ou seja, a remoção total que você tem é essa remoção x1, que é 36%, mais essa remoção x2, que é 20%. Então, sua remoção total vai ser 36 mais 20, né? Que dá 56. Você tem, então, que, ao utilizar essa velocidade de sedimentação dos seus cálculos, de 0,13, você tem aí aproximadamente uma remoção, né, dos sólidos, dos flocos, no seu decantador, na faixa aí de 56%. Então, esses são resultados de um ensaio em coluna de sedimentação que você pode fazer, ou melhor, que você deve fazer, né, para obter esse parâmetro de projeto. Então, o resultado, qual é o parâmetro de projeto meu? É essa velocidade aqui, 0,13, ela é o meu TES, minha taxa de escoamento. Ela é a minha velocidade de sedimentação, ela que eu vou utilizar para achar a área do meu decantador. Mas, para atestar que ela é eficiente, eu preciso fazer esses cálculos de eficiência aqui. Então, ao fazer o cálculo de eficiência, eu achei 56%, que é uma taxa boa, né?
você vai remover 50% de todos os sólidos da sua água que você está tratando só no decantador. Então, excelente, né? Então, ótimo. É essa a ideia. Então, considerando agora que tipo, o seu VS é igual a vazão, sua vazão de projeto pela área superficial, você já sabe qual que é o seu VS, que é 0,13, né? Vamos supor que a sua velocidade sua vazão de projeto seja 3,6 metros cúbicos por segundo, você então agora consegue isolar e achar a área superficial do seu decantador. Então, é para isso que serve essa velocidade desse ensaio, para você achar a área superficial, né? Então, a sua área superficial aqui vai ser... Deixa eu isolar o AS aqui. Se você isolar isso aqui, vai dar AS é igual 3,6 dividido por 0,13, né? 3,6 dividido por 0,13, que dá 28, né? 28 metros quadrados. Então, o seu decantador vai ter uma área de 28 metros quadrados. Pronto, você já achou a área do seu decantador a partir aqui desse ensaio de sedimentação. Eu sei que parece meio confuso, mas espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, tentem fazer o cálculo sozinhos ou tentem, se não conseguirem, falar comigo. Então é isso. Abraço, beijos.